Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, 5 bilhões de pessoas acompanharam a eleição do Papa Leão XIV. Sim, a curiosidade não estava apenas no 1,8 bilhão de católicos, mas homens de todo o mundo queriam ver, talvez por curiosidade, aquele que haveria de aparecer em uma sacada, saindo por uma grande porta no Vaticano. 5 bilhões de pessoas que estavam ali atentas, certamente para talvez observar a grandiosidade de algo que secularmente e milenarmente acontece na igreja. E ao mesmo tempo, talvez, possam imaginar, por curiosidade, daquilo que foi noticiado, um homem que tinha um poder imenso sobre um imenso rebanho. Enquanto havia uma expectativa, e todos os meios de comunicação voltavam suas câmeras para aquela sacada, um homem estava na Sala das Lágrimas. Esse é o nome do local onde ele estava se vestindo. Talvez pudesse ali ser chamada Sala da Glória, Sala da Alegria, Sala do Poder, mas se chama Sala das Lágrimas. Isso porque ele, naquele instante, sentia no seu coração uma responsabilidade de ser sucessor do apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo, as lágrimas vinham não por uma grande emoção daquilo que estavam lhe confiando, através do que a igreja lhe pedia, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de sua limitação, o reconhecimento da sua fragilidade, o reconhecimento da sua responsabilidade e fundamentalmente o reconhecimento de que o seu serviço aos irmãos e às irmãs que lhe estavam sendo confiadas era verdadeiramente profundo e exigente. Sala das Lágrimas, para que assim, preparado por aquilo que estava à sua frente, ele pudesse dizer uma palavra para o povo que ele devia evangelizar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, por uma tradição antiga que era lá do passado, mas que se mantém, ele passa por uma grande porta, e essa porta esculpida, maravilhosa, está cheia de cadáveres, está cheia de caveiras, está cheia de mítaras perdidas no meio do fogo. E ao mesmo tempo, pessoas que clamam na parte de baixo e na parte de cima, aqueles que fazem parte do povo de Deus e que sabem exatamente o que está escrito na parte superior. Ou seja, o Papa passou pela porta, seus olhos olharam para cima e a frase dizia: a glória do mundo passa. A glória do mundo passa. E desse modo, ele pode chegar à sacada. Depois as lágrimas vertidas, da tensão que estava, mas de um povo que o aclama, não como chefe de nação, não como superior a todos os outros, mas como um servo que veio para servir a todos os outros que são igualmente servos, servo dos servos. E assim, a igreja conhece alguém que se coloca à disposição da obra do Senhor. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a glória do mundo passa. Foi o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, capítulo 25, e os versículos seguintes do Evangelho que nos foi narrado por São Mateus. Jesus olha a multidão, os seus interesses são imensos. Cada um trazia no seu coração e na sua mente aquilo que necessitava em um determinado momento. Jesus olha para todos. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os mestres da lei, lá estavam os mais importantes do povo, lá estava igualmente o povo sedento pelos seus interesses,
principalmente aqueles que traziam os doentes, aqueles que passavam fome, os grandes pecadores e tantos outros homens e mulheres que viam em Jesus Cristo uma possibilidade. Alguns, naturalmente, para criticar, outros para acolher. E Jesus, diante da grande multidão, diz uma palavra fundamental para nós e para eles. E o que Jesus falou? Jesus nos fala de um julgamento para mostrar que o cristianismo não é feito de interesses, mas de serviço constante aos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Somos servidores do Evangelho e a alegria está em servir, em ver a alegria do outro. E ao mesmo tempo, o olhar que Jesus nos pede é tríplice. Olhamos para Deus, porque para Ele caminhamos a cada instante. Olhamos para nós mesmos, para corrigir em nós as rotas das quais nós nos afastamos, fundamentalmente aquela que Ele hoje coloca em primeiro lugar, a rota da caridade, que nasce através de uma fé viva. E também olhar para aqueles que estão ao nosso lado, os nossos irmãos, aos quais devemos levar a palavra, devemos levar a vida, devemos levar a alegria, mas também precisamos observar a todos, especialmente os invisíveis, aos quais nós levamos a compaixão, a misericórdia, o amor e pela fidelidade a Deus também o pão que deve chegar à mesa de todos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos fala de um julgamento. Jesus se coloca como juiz. Só Ele é juiz da nossa vida, porque só Ele é capaz de ler o que existe dentro de nós. Deus não lê a nossa aparência, Deus lê o nosso coração. Deus não lê aquilo que não poucas vezes nós vendemos para o outro. Deus lê o nosso interior, o nosso inconsciente. Deus lê a nossa alma. Deus nos conhece como somos, muito mais do que nós nos conhecemos. E portanto, esse justo juiz é capaz de perdoar as nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo exige de nós o tempo todo uma correção daquilo que é conhecimento próprio e que nós devemos melhorar a cada dia. Assim, Jesus diz: não brinquem. Em outras palavras é isso: não brinquem com a fé que vocês carregam. Não brinquem com meu Pai, porque afinal de contas o Antigo Testamento nos alerta dizendo: com Deus não se brinca. E ao mesmo tempo a palavra que Ele transmitiu para nós se torna fonte viva e ao mesmo tempo graça na caminhada que devemos percorrer. O resultado de tudo isso é que essa fé que nos move, esse louvor para com Deus, se torna prática de vida através do bem que podemos realizar. Então Jesus nos fala de algo fundamental, nos fala de caridade, nos fala de amor, nos fala daquilo que é fé viva em relação aos irmãos que estão à nossa frente. Ora, a primeira coisa que Jesus nos diz é que nós não podemos julgar aqueles a quem nós desejamos ajudar. Se a gente pode, a gente ajuda. Se a gente não pode, a gente encontra os meios necessários para dar o sorriso, para dar a boa palavra, para chamar o outro à graça da conversão, para ser uma presença, mesmo que seja rápida, mas uma presença, porque foi assim que Jesus, presença viva do Pai, pela ação do Espírito Santo, chegou aos irmãos e às irmãs. É essa graça que o Senhor nos diz pelo Evangelho. E ao mesmo tempo, pela fé que carregamos viva, pela doutrina que recebemos desde os apóstolos, por aquilo que a igreja vem nos ensinando ao longo de 2000 anos, nossos olhos se abrem. Não para julgar, porque nenhum de nós nasceu para ser juiz do irmão, mas para ajudar. Quem não deseja colaborar, não deve julgar. E quem deseja ajudar, deve tão somente amar. Resultado:
Jesus pede para que nós sejamos presença na vida de todos os nossos irmãos, de todas as nossas irmãs. Está sofrendo? Vá até Ele. Está doente? Vá até Ele. Passa fome? Providencie o prato de comida. Está preso? É o momento de ir até lá. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, preso, pobre, excluído, invisível, não é uma ideia que deve passar em nossa cabeça, nem filosófica, nem teológica, mas é lugar tenente, é lugar prático, é onde nós devemos encontrar a possibilidade de enxergar mais de perto nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele nos disse várias vezes: se vocês acolherem um desses menores, é a mim mesmo que vocês estão acolhendo, nos falando da inocência da criança que nós devemos ter o tempo todo, pelo desejo de aprender, pelo desejo de conhecer, pelo desejo de buscar aquilo que é bom e que transforma a vida. A mesma coisa, Jesus nos convida a que experimentemos sua existência pela Eucaristia, presença viva desse Senhor, como se dá também os sacramentos. Mas Jesus faz com que nós sejamos capazes de dar um passo além. E isso se dá quando a gente tem a coragem e a capacidade de, vencendo aquilo que muitas vezes dentro de nós é um tribunal, enxergar o que necessita. Portanto, olhar dentro dos olhos de um necessitado é olhar dentro dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofre não poucas vezes, sim, pelo pecado, não poucas vezes pelas escolhas péssimas que fizeram, não poucas vezes porque foram expulsos, não poucas vezes por histórias que nós não conhecemos. Ninguém escolhe a rua simplesmente por achar brincadeira. Ninguém escolhe viver na exclusão porque acha isso bonito. Ninguém vive na miséria porque simplesmente deseja que o outro tenha pena de si. Mas nós, pela vida cristã, observando o que Jesus nos ensina, precisamos ser presença viva, porque é ali, enfrentando a nós mesmos, para que a gente possa amar o que está à nossa frente, como Jesus fez, que se dá uma prática de vida. E ao mesmo tempo, o Senhor nos pede, como ouvimos pela primeira leitura, que nós sejamos capazes sempre de realizar essa mesma coisa, perdoando, amando, tirando de dentro de nós o que não serve, largando de lado tudo aquilo que é motivo de aprisionamento, principalmente a miséria que podemos carregar durante toda uma vida, que nos impede de olhar os olhos de Deus, de olhar para nós mesmos, os olhos do coração, e de olhar aqueles que estão à nossa frente. É nesse clima de amor e de misericórdia, é nessa alegria que hoje nós estamos celebrando, que estamos recebendo dois irmãos aqui na nossa arquidiocese. Um filho, não é, do solo sagrado do Ceará, o outro, como eu, filho do solo sagrado de Sergipe. Esses irmãos vêm com o desejo único de serviço e se colocam à disposição para caminhar com todos, sem exceção, para que a graça de Deus se manifeste através do seu ministério. Tomando do exemplo do Papa, que comecei aqui nessa palavra, eles desejam ser apenas coluna. E a gente não pode esquecer que, como as colunas desta igreja, que são bonitas, imponentes, fortes, nós jamais podemos tirar da nossa cabeça que elas só se encontram seguras para segurar o resto, porque atrás, embaixo delas, que não aparece, existe uma pedra que ninguém pode tirar, pedra de vida, pedra de força, pedra de graça, chamada nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro se tornou coluna firme porque as suas raízes, a sua fé e tudo em sua vida estava sedimentado em nosso Senhor Jesus Cristo, que sustenta todo o prédio. Ao mesmo tempo, se as colunas são fortes, são capazes de sustentar todo o edifício que nós chamamos de igreja.
ela sofre, o peso é grande, mas a alegria de saber que em cima existe uma telha e um conjunto de telhas chamadas fiéis que estão unidos e precisam sempre estar unidos, porque senão o mal começa a encontrar um caminho de vazamento e aquilo que ingressa em forma de pingueira acaba estragando todo o prédio chamado igreja. Não falo materialmente, falo da vida humana, porque nós somos igreja. Nós somos missão, como diziam os antigos, nós nos colocamos à disposição daquilo que Deus deseja de nós para o bem dos que estão próximos, mas para o bem também de todos os homens e mulheres deste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, alegremo-nos pela graça recebida do céu, alegremo-nos porque o Papa Leão XIV ouviu o nosso clamor e nos enviou 2 irmãos. Alegremo-nos pelos 2 servidores, que junto a todos os outros servidores que somos nós, a obra de Deus possa ser realizada, para que o bem da fé chegue aos ouvidos daqueles que ainda não a abraçaram, e o bem da caridade chegue à boca, aos olhos e à vida daqueles ao qual nós desejamos servir, porque servindo a eles, nós servimos ao servidor que é Jesus Cristo. Portanto, que essa alegria inunde o nosso coração, e o desejo do novo nos faça acolher nesses irmãos todos aqueles aos quais eles foram enviados igualmente para acolher. Eu gostaria, já que é um tempo novo, pela chegada dos nossos irmãos, contar uma historinha para vocês, que nos fale exatamente daquilo que buscamos quando chegamos a territórios novos. E a história nos diz o seguinte: há muitos e muitos anos atrás, 2 homens estavam parados diante de uma rodovia, esperando um ônibus. E ali eles conversavam, quando de repente aparece uma caminhonete cheia de móveis. Era uma mudança. O homem se aproxima para o carro, desce e deseja dialogar com aqueles homens. Diante dos seus olhos não apenas os 2 homens, mas aqueles que estão atrás, ou seja, uma cidade. E ele pergunta àqueles homens: eu gostaria, se possível, que vocês me dissessem como são as pessoas dessa cidade. E um deles, que era muito sábio, diz: antes de lhe dar essa resposta, você se importa de me dizer como são as pessoas de sua cidade? E ele disse: eu posso dizer sim. Eu estou me mudando, buscando outra cidade, porque na minha cidade todos os homens são péssimos, todos são desonestos. As mulheres são feias e são grossas. Os meninos são mal educados. As escolas não servem para nada, são imprestáveis. As autoridades todas são compostas de bandidos. Tudo lá é feio. A rua é esburacada, as casas são mal pintadas. Em suma, ali não tem ninguém que presta. Pois bem, o homem disse: é? Então, meu amigo, eu vou lhe dizer como é essa cidade. Olhe, não venha habitar aqui, porque aqui os homens são péssimos, as mulheres são terríveis, as idosas são fofoqueiras, a cidade é feia, tudo esburacado. Igualmente, péssimas são as autoridades. Os religiosos não têm fé nenhum, tudo aqui é péssimo. Sugiro que você busque uma outra cidade. Ele agradeceu, entrou no carro e foi embora. Mal ele estava saindo, vinha uma outra caminhonete atrás, que se aproximando com a mudança, parou diante daqueles 2 homens. Resultado, o que aconteceu? O homem saiu e se dirigiu para os 2, olhando lá atrás a cidade. Resultado, o homem perguntou: meus amigos, vocês podem me dizer como é essa cidade e como são os seus cidadãos? Então, aquele homem que havia respondido para o outro disse: meu amigo, eu peço desculpas, você poderia me dizer como é a cidade onde você vive? E ele disse: sim,
olhe, a minha cidade é a mais bela cidade do Brasil. Lá as mulheres são educadas e como são bonitas. Os homens são verdadeiros cavalheiros e trabalhadores como as mulheres. As crianças são educadas. No colégio, apesar das dificuldades, eles estudam em busca de um futuro. As autoridades têm dificuldades, mas estão trabalhando e nós cobramos delas. As casas são lindas, antigas. Minha cidade é realmente maravilhoso. E o céu da minha cidade é sempre azul, trazendo alegria para todos nós. E lá, o nosso povo tem fé para que a gente vá adiante. Diante de tal afirmação, o homem disse, então vou responder para você como é a nossa cidade. E ele disse, olhe, nossa cidade é maravilhosa. As mulheres são lindas, educadas e trabalhadores. Trabalhadores e fortes também são os homens. As crianças são educadas. Aqui nós temos alguns problemas, mas nós nos unimos para que as autoridades nos auxiliem. As escolas são boas e nós temos fé. E por isso nós caminhamos. Temos um padre, temos seminário, temos coisas tão maravilhosas e isso nos alegra. E o céu daqui, como você pode ver, é sempre azul e nós nos ajudamos. E ele disse, poxa, que legal, é aqui que eu quero ficar. E o homem continuou, e por que você quer morar aqui? E ele disse, porque eu sou empreendedor, estou buscando uma cidade um pouco melhor, sem esquecer a minha, para poder crescer na vida. E ele disse, seja bem-vindo, pode entrar. Quando o homem pegou o carro e foi embora, o amigo que estava ao lado disse, rapaz, você enlouqueceu? Como é que para um você diz que nossa cidade é péssima e para o outro você diz que é maravilhosa? E ele disse então, sim, aquele homem que criticava tanto a sua terra, que certamente não contribuiu, depois de algum tempo iria dizer a mesma coisa da gente. Levaria o peso porque ele olha para o mundo como um porco só vendo lama. O outro não, esse é diferente. Esse traz a alegria do amor. Esse é o empreendedor, deseja nos ajudar no crescimento. Esse sim é digno da terra que nós amamos e que desejamos ver crescer pela fé que trazemos no coração. Esse sim tem condições de habitar entre nós. Dom Antônio Carlos e Dom Janison, sejam bem-vindos ao Ceará. O povo daqui é bom, é um povo trabalhador, é um povo inteligente, é um povo que tem fé e tem piedade, é um povo que deseja crescer, é um povo que tem muitas dificuldades ao longo do caminho, mas continua lutando porque tem gente que luta ao lado dele. Sejam bem-vindos, a terra é dura, o sol é quente, o esforço é grande, mas o povo é bom. Seja bem-vindo, porque a graça de Deus que lhes foi dada fará com que vocês amem cada vez mais essa terra que os acolhe, essa igreja que já os ama e esse Deus que confiou a vocês grande tarefa, boa missão. Servidores sempre, a todos sem exceção, sempre servidores, como aquele a quem servimos, o servidor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora interceda o tempo todo por vocês e que São José, nosso querido padroeiro, seja um exemplo de que a obra de Deus precisa ser realizada fundamentalmente por um coração que ama e que acolhe. E que assim seja.